Tá na hora do quadro O Assunto É, na tela da Band para você. Olha, um número preocupante, inclusive, foi detectado sobre a poluição do ar. Aqui no Brasil tem um sistema de tecnologia suíço, inclusive, que vem acompanhando não só o Brasil, como vários outros países mundo afora, a qualidade do ar. E, lamentavelmente, no dia de ontem, a gente bateu um recorde negativo. No Brasil inteirinho, nos mais de 5.500 e lá vai pedradas de municípios, Porto Velho, a capital de Rondônia, teve o pior índice de uma qualidade muito, mas muito ruim do nosso ar. Eu vou conversar aqui com o professor Arthur Moretti. Ele é do programa de doutorado em desenvolvimento regional em meio ambiente da UNIR. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Band Cidade. Eu começo querendo saber, antes de falar desses índices apontados por esse Instituto de Tecnologia da Suíça, quais são os tipos de poluentes do ar e o que realmente é avaliado com relação a essa poluição? Boa tarde a todos e a todas, um prazer estar aqui falando com vocês. A situação dos poluentes é bastante grave, porque a gente tem vários tipos de poluentes, inclusive a gente comparar Porto Velho com São Paulo não é adequado, porque lá os poluentes são bastante diferentes daqui de Porto Velho. Mas veja, quais são esses poluentes? São aqueles que a gente olha, aqueles que atrapalham, que afetam negativamente a saúde. Ou seja, material particulado, o CO2, o CO, o NOx, o SOx. Ou seja, essa sopa de letrinhas quer dizer o seguinte: esses poluentes eles afetam negativamente a saúde da população. E nós medimos aí em Porto Velho, nós temos 2 sensores aí em Porto Velho, que medem o material particulado de tamanho 1, 2,5 e 10, que são materiais particulados que afetam negativamente a saúde, porque eles são inaláveis. Por eles serem inaláveis, eles são bastante danosos, porque podem gerar câncer, problemas respiratórios. Possivelmente aí em Porto Velho vai aumentar muito a incidência de problemas respiratórios em crianças e em velhos. Então a gente tem uma situação muito complicada, porque Porto Velho está com índices muito altos em relação ao restante do Brasil. Professor, ontem, por exemplo, até a título de informação para quem não acompanhou o programa, ou até mesmo se o senhor não teve essa informação, nós tivemos aqui as proximidades do Hospital do Amor da Amazônia, Hospital de Câncer, com um foco de incêndio gigantesco. Ali também já tem um problema enfrentado, que é a falta de pavimentação da entrada do nosso anel viário. E aí o senhor falou sobre a questão do ocasionamento, do câncer, inclusive em pessoas que acabam sendo prejudicadas com essa poluição do ar. Isso é, de certa forma, um crime muito forte, o que foi praticado lá nas proximidades do Hospital do Amor da Amazônia, e eu tomo só como exemplo. Isso, para toda a sociedade, é um impacto muito forte negativamente sobre a saúde do indivíduo, né? Sem dúvida, porque o principal vetor para Porto Velho, o principal vetor de emissão de poluentes são as queimadas. Se a gente olhar os dados de 6 meses atrás, a qualidade do ar não era tão ruim. E agora, com as queimadas e com o tempo seco, agudiza mais a situação. E aí, quando você coloca, desculpa chamá-lo de você, não chamá-lo de senhor, mas quando você coloca aqui ali do lado do Hospital do Amor, ou seja, as pessoas já estão sofrendo ali no hospital e ainda uma quantidade de fumaça enorme, é realmente muito complicado. E uma parte dessas queimadas já foi demonstrado que são criminosas. Agora mesmo aconteceu, há um mês e pouco atrás, aconteceu no Pantanal, agora está se iniciando na Amazônia. E o mais interessante de observar, interessante no sentido teórico do termo e no sentido científico, é que a fumaça, o calor sai da Amazônia e vai chegar no Pantanal, ou seja, a incidência de queimada no Pantanal vai aumentar muito, porque o ar quente já vai chegar no Pantanal também,
oriundo da Amazônia, não é? Ou seja, então a gente precisa cuidar muito, porque as queimadas elas produzem os danos agora, mas produzem danos no futuro, não é? E tem um outro dado interessante que pouca gente sabe disso. Os desastres ambientais que são analisados pelo CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Ambientais, ele detectou que em 2007, Rondônia, em média, eles tinham um acidente a cada 180 dias. Ou seja, um acidente, 2 por ano. Em 2023, já chegou um acidente de desastre ambiental a cada 6 dias. Ou seja, nós estamos fazendo uma ação muito ruim para o presente e para o futuro. Bastasse as adversidades naturais que a gente tem que enfrentar também, né, professor? Lamentavelmente, a irresponsabilidade do ser humano, porque, incrivelmente, os maiores focos que estão registrados de incêndios, eles são criminosos, provocados por inconsequência ou até mesmo aquela falta de empatia, que é uma palavra tão usada, mas tão pouco exercitada, se colocar no lugar do próximo. Professor, lamentavelmente, o tempo já está esgotado, são 13 horas e 8 minutos, eu queria desenvolver mais esse assunto, mas se o senhor puder ser bem objetivo, eu queria só entender um pouco mais sobre como essa ferramenta desta empresa de tecnologia suíça pode estar contribuindo para os órgãos competentes tomarem providências e que a gente consiga, de alguma forma, equacionar esse problema. Aí já existe o problema, está agudo, está crítico. Ontem, o pior índice que pode ser registrado no Brasil em termos de poluentes do ar foi registrado aqui em Porto Velho, mas precisam ser tomadas medidas. Como é que dá para fazer uma composição aí? Olha, tem informações muito interessantes que hoje mesmo eu recebi a informação do Ministério Público de Rondônia, que a gente fez um trabalho junto com eles e nós vamos instalar em todos os municípios de Rondônia esses sensores, chamados sensores Maple-Air. O que esse sensor faz? Ele mede a cada minuto a qualidade do ar e joga imediatamente na internet, não é? O que isso nos indica? Que seja o IBAMA, seja a polícia ambiental, seja os órgãos de controle, vai chegar a informação no tempo que tiver uma queimada ou uma quantidade de poluente chegando em determinado lugar, que é mais fácil você chegar lá e buscar resolver o problema com apagando o fogo ou punir quem está produzindo aquele incêndio. Mas veja, é importante a gente observar que assim, a comparação entre São Paulo e Porto Velho não é muito adequada, porque lá é principalmente por veículos e aqui é principalmente por queimadas. Isso a gente precisa ficar atento. E tem outra coisa, só para te informar, até agora, até 10 minutos atrás, a média de emissão de poluentes em Porto Velho era de 161 e a OMS diz que tem que ser 15. Ontem, como foi o pior dia, chegou a 132. É possível que hoje chegue a mais do que esse índice de ontem. Ou seja, como diz o dito popular, o que está ruim pode ficar pior ainda. A gente tem que tomar aí as iniciativas. É o ser humano também cuidando do ser humano. É claro que cobrando, evidentemente, do poder público. O professor Arthur Moretti, ele é do programa de doutorado em desenvolvimento regional e meio ambiente da UNIR, um programa que traz justamente buscar, né, a prática da ciência em prol da qualidade de vida do indivíduo. Um grande abraço ao senhor, muito boa tarde, obrigado. Obrigado, boa tarde, eu estou sempre à disposição. Perfeito, o assunto é na tela da Band para você.